Olá, turma, tudo bem com vocês? Que maravilha! Estamos começando nossa, podemos dizer assim, nossa primeira aula oficial de antropologia jurídica, uma disciplina de 36 horas, que nós iremos discutir sobre, é claro, o conceito de antropologia, o objeto de estudo da antropologia, sobretudo à luz do direito. Mas também nós iremos vamos dizer assim, vamos pontuar, vamos nos aventurar em alguns dispositivos legais e também projetos de leis. É interessante essa disciplina, o dinamismo que ela se propõe, porque me lembro em 2015, quando nós começamos, acho que não, 2014, quando começamos com essa disciplina aqui na Faculdade do Cerrado Piauiense, nós falávamos do PL 122, do projeto de lei 122, que criminalizava a homofobia. E hoje a homofobia, nós discutíamos naquela época a criminalização da homofobia, e hoje a homofobia é criminalizada. Mas o que tem a ver isso, professor, com a nossa aula? O que tem a ver esse projeto com a nossa aula? Né? Antropologia jurídica, não estudo do homem? Isso mesmo. O objeto de estudo da antropologia jurídica é o homem miscuído em leis. O homem, um homo leges, o homem que fabrica também leis, né? O homem que brinca, um homem que constrói, um homem que trabalha, um homem que é cultura também. Mas, sobretudo, a antropologia jurídica estuda essa dimensão que é jurídica, uma dimensão jurídica do homem. Vocês já estão estudando direito constitucional com o professor Ângelo e outros professores também já falaram sobre isso, acerca do Código de Hammurabi, que o homem sempre construiu leis, sistemas de leis, com o intuito de cercear a liberdade, com o intuito de organizar a sociedade, tendo em vista que uma sociedade, não podemos imaginar uma sociedade sem leis, né? Sempre vai haver algum regramento, alguma regra, alguma norma, alguma lei para, né, dar a devida ordem àquela comunidade. Agora, a pergunta que filosofia faz à antropologia nesse sentido é que a que grupo social essas leis estão servindo? Qual grupo social essas leis irão beneficiar? Né? Ou se é para proteger um grupo dito hegemônico na sociedade. Então, a antropologia eu costumo dizer que é a aplicação da filosofia. O que nós estudamos lá, filosofia não é ciência, vamos colocar assim, né? Não é ciência. Filosofia é conceito, né? Nós vimos conceito, é claro, linkamos alguns artigos, alguns dispositivos também legais, alguns artigos da Constituição, falamos sobre o artigo 5º, falamos sobre o artigo 1º, falamos sobre o caput da Constituição, tentamos conversar um pouco em filosofia e alguns discursos, né, do ministro Barroso, nós falamos um pouco sobre isso, vimos aí desde os pré-socráticos até um filósofo camaronês, isso mesmo, camaronês, chamado Michele Mbembe. Bem, e agora a antropologia é a aplicação daquelas reflexões que nós já tínhamos e falamos sobre na disciplina de filosofia. É uma disciplina curta, que é a antropologia jurídica, de 36 horas apenas. Então, vamos ser bem objetivos para que possamos, assim, promover uma discussão e um diálogo frutífero, né, que frutifique, de fato, em vários segmentos da lei, né, brasileira. Por exemplo, nós vamos estudar também nessa disciplina a legalização, projeto de lei que
visa legalizar a prostituição no Brasil, ou pelo menos descriminalizar, né? Nós vamos estudar também a questão do aborto, como o homem, né, em meio a essa discussão se comporta e qual o papel da antropologia jurídica diante e você como estudante de antropologia jurídica, como você deve se comportar diante desse fato. Ou como você, na medida das discussões, eu não vou dizer aqui como você vai se comportar, né, mas tentar propor caminhos para que você pense e reflita sobre fatos concretos, tá? Então, nós não vamos, assim como em filosofia tentamos dialogar com algumas leis, aqui vamos dialogar com o Estatuto da Igualdade Racial, nós vamos dialogar com o artigo 225 da Constituição, onde fala da natureza. Nós vamos falar também aqui sobre cultura, né? Sobre cultura, sobre o lazer, que nós, seres humanos, somos seres também culturais e somos seres lúdicos, temos direito também ao lazer, e são direitos humanos, são direitos também fundamentais no Brasil e instituída, é claro, está na Constituição Federal, tá certo? Vamos falar também sobre o estupro de vulnerável, né? Então, será uma disciplina que, no presencial, eu dividi esses temas para os estudantes e eles iam propor discussão na sala de aula, né? De repente, nós podemos aí, no tema do aborto, vamos dizer assim, rachar a turma em duas partes lá no Zoom e propor esse debate independentemente de você ser contra ou a favor, né? Independentemente de ser contra ou a favor, pois diante da vida real, você por vezes irá ter que defender alguém, no caso do exercício da advocacia, ter que defender alguém que você, olha, esse cara de fato é culpado, mas todo mundo tem o direito à defesa. E aí, você vai negar, você está precisando também do dinheiro, evidentemente, né? O advogado é um profissional autônomo, né? Então você pode, lá no seu escritório de advocacia, enfim, orientar essa pessoa e claro, defendê-la, né? Então, a questão do subjetivismo tem que ser deixado de lado, né? Nesse momento tem que ser deixado de lado e partir assim para racionalização dos problemas, pensar e refletir a ciência jurídica, refletir aqui sobre a antropologia jurídica, linkada, é claro, com fatos reais, com os acontecimentos que nós presenciamos, que nós propomos. E, claro, se você tiver alguma sugestão de tema ou puder também linkar os temas que nós estamos discutindo nos fóruns, nos esquemas que nós vamos produzir, nos mapas mentais, no próprio, né, veja aí, a última atividade é um linchamento virtual, né? Vocês irão discutir e resolver esse caso sobre o linchamento, né? Ou autocancelamento ou cancelamento, né? Bem, eu quis dar agora, nesse introito agora, falar sobre a visão panorâmica da disciplina, o que vocês podem esperar das outras aulas, tá? Das outras aulas. Essa primeira unidade, ou em unidade introdutória, nós vamos ver as raízes da antropologia, para numa segunda unidade, ou até mesmo na última aula dessa unidade, propormos assim um debate, uma discussão, aqui mesmo através da plataforma, através do fórum de discussão, sobre esses temas que nós acabamos de mencionar, tá bom? Então, vamos ver o Estatuto da Criança e Adolescente também, o cyberbullying, a questão como a antropologia vai refletir sobre isso. Vamos estudar também a questão do casamento, né, entre pessoas, ou até mesmo união estável, né, entre pessoas do mesmo sexo. Então, é uma disciplina que tem o intuito de desmitificar, né, de propor assim um diálogo horizontal com esses temas ditos espinhosos, ásperos, que muitas pessoas não encaram esses temas com realismo e, claro, objetividade, né? Objetividade.
não estamos aqui interessados no que você acha, no que você gosta. O direito não tem a ver com isso. O que você gosta, o que você acha, não. Isso é subjetivo, né? Você tem que analisar o direito, você tem que analisar o contexto onde você está inserido objetivamente. Somos seres de emoção, somos seres cordiais, já como dizia a grande obra Raiz do Brasil, né, de Sérgio Buarque de Holanda, antropólogo brasileiro, onde ele vai dizer o brasileiro é um ser de emoção, é um ser extremamente apaixonado, que por vezes deixa a sua racionalidade de lado, passando assim a julgar os problemas com apenas uma perspectiva subjetiva, uma perspectiva emocional. Você não pode refletir apaixonadamente, aquela questão da emoção, da indignação. É claro que é importante a indignação. É claro, quando eu julgo que quando nós deixamos de nos indignar, deixamos de nos provocar, a depressão bate. Quando nós quando nós nos conformamos, ela vem, né? O marasmo vem. Então, é importante a indignação, é importante o inconformismo, mas o inconformismo fundamentado. Um inconformismo que não é só oba-oba. O inconformismo, olha, o Código Penal diz isso, no linchamento, por exemplo. Você não pode dizer lá no texto que é contra. Não, você tem que provar. Por que você é contra? Por que as pessoas não podem fazer justiça com as próprias mãos? É um linchamento, mas um linchamento que virtual. Machuca também? Machuca. Então, por que as pessoas não podem fazer justiça com as próprias mãos? Por quê? Né? E aí? Vocês devem responder essas perguntas que eu estou acabando de dizer para vocês. Baseado em que você diz isso? Ah, não estudei direito penal. É uma boa pesquisa, não? É uma boa pesquisa. É uma boa pesquisa. Por isso que essa atividade, vocês vão entregar agora na primeira unidade, saber a evolução de vocês. Ah, eu não fiz nenhuma página, foi moleza da sua parte. Tem que fazer, tá? A não ser que você entregue o atestado, esteja doente, eu respeito, é claro, nós vivemos um momento. Por isso que baixe as atividades, veja como está lá, já abriu a atividade, né? Você pode baixar, já pode ir estudando. Posso me adiantando nas outras também? Quem adianta, nunca atrasa. Se você tiver confiança, você estudou a apostila, se você estudou o livro, aliás, né? Você leu os capítulos, você seguiu o roteiro que está lá no plano, e você sente segurança para responder, por exemplo, uma pesquisa que tem lá na segunda ou terceira atividade, pode responder. Não tem problema nenhum. Pode responder. Tá? Não deixa para responder no final, que não vai haver prorrogação. Né? Aí você pode, aí conversa com o professor Abigail para ser no chamada, não sei se vai ter outra chance, aí tem que ver com ele. Por isso que baixa as atividades, deixa no Word, salva atividade 1, e aí, claro, com o passar do tempo, você vai fazendo, vai postando, vai comentando, né, as atividades, tá bom? Bem, é isso, né? A questão da fundamentação é importantíssima. E isso também vamos aprender durante o curso, né? Durante o curso de extensão. É gratuito, né? Um curso de extensão desse deve custar aí, você pode procurar 100, 200 reais. Né? Aqui a faculdade está propondo gratuitamente. Tá? Então, eu estou realizando esse curso com o segundo, com o quarto e com o 10º período. Para sair daqui da faculdade, do curso, tendo a noção de que é pesquisa, né? Ou até mesmo durante o curso, publicar. E, claro, currículo. É importante sair daqui do curso. Eita, mas como é que faz um currículo? Não sei. Ah, o 10º período não sabe fazer um currículo? No segundo já tem que saber. No primeiro já tem que saber. E se surgir uma oportunidade durante esse período? Né? Durante os períodos da faculdade, durante os blocos da faculdade. E aí você vai ter que se apressar, né? Podendo já estar com ele prontinho no ponto de imprimir, entregar, enfim. Tá? Então é isso, é importantíssimo essa disciplina, é importante também o curso de extensão. Então não deixe de visitá-lo, vou abrir esse final de semana. Pode acessar quando você quiser, não é obrigatório ficar sábado aí na internet, não tem problema. Mas eu particularmente me julgo um estudante profissional.
né? Nunca a gente pode parar de estudar. Nunca a gente pode parar, né? Nossa profissão é estudar, nossa profissão é ler, nossa profissão é conhecer, tá bom? E claro, estamos aqui para refletir sobre antropologia jurídica. São disciplinas que humanizam o direito. Filosofia, vou falar das minhas. Filosofia, ética geral e jurídica, antropologia, direitos humanos. Essas disciplinas humanizam o direito, né? Humanizam. Todas as outras disciplinas têm um caráter bem técnico, né? Direitos humanos também, mas tem algumas características bem pontuais e técnicas. No entanto, tem o objetivo de humanizar os direitos, o direito, né? Humanizar o direito, tá? Humanizar a ciência jurídica, para não torná-la gélida, instrumentalizada e não ficarem reproduzindo aí que vocês têm que ser um operador do direito. Sim, operador do direito, mas com olhar no ser humano que você quer se tornar, certo? No ser humano que você quer se tornar, tá bom? Então vamos adiante, nossa disciplina. Então, continuando, lembrando que esses slides e os outros foram construídos baseado no livro, mas também em leituras próprias, em argumentos próprios, em outras fontes. Só um instante. Então, nessa unidade vamos estudar, e essa aula, o objetivo dessa aula é conceituar a antropologia e falar sobre o objeto de estudo da antropologia. Tendo em vista que a antropologia jurídica é uma ciência nova, é um ramo da antropologia, entendam. A antropologia, existe antropologia filosófica, antropologia social, antropologia cultural, né? Existe segmento da antropologia, assim como no direito também, né? Direito penal, direito processual, direito civil, direito, né, constitucional. Existem ramos da ciência jurídica. E aqui também na antropologia é uma ciência e existe ramos dessa ciência. Mas essa disciplina se propõe a refletir não sobre a antropologia social, não sobre a antropologia filosófica. Pode dialogar com essas outras? Pode, é claro. Mas sim a antropologia à luz do direito à luz da antropologia, certo? O diálogo entre as duas ciências. Então, adiante. Ideias preliminares sobre antropologia jurídica, origem, evolução e características da antropologia como ciência. Bem, podemos observar que a antropologia é o estudo do homem como ser biológico, social e cultural. Antropo, como nós já falamos na apresentação da disciplina, caso você não tenha assistido, assista, tá? Está disponível aí na plataforma. Antropologia quer dizer antropo, homem, logia, estudo, ciência, ciência do homem. Ciência que estuda, melhor dizendo, o homem. Além de um ser biológico, social e cultural, a antropologia também tem feito muitas contribuições ao conhecimento de nós mesmos e de outros seres humanos. Podemos resumir algumas dessas contribuições básicas da seguinte maneira. Número 1. A antropologia contribui diante do comportamento humano, falando e discutindo sobre o que não é ilógico ou efetuado ao acaso, mas segue modelos culturais definidos. Noção de família segue a noção, um modelo instituído culturalmente. E foi o modelo de família e as novas ramificações da família, houve uma evolução histórica. Com o passar do tempo, o homem deixou de ser homem, mulher e filhos. Passou a ser avó, neto,
Passou a ser homem, filhos, mulher, mulheres, filhos, homem, homem, filho, certo? Então, os recortes de família que nós percebemos pode se refletir nesse tom. Porém, ainda persiste uma noção de família hegemônica, né? Uma noção de família hegemônica e que muitos segregam os outros recortes de família. Então, veja, o direito, e aí onde entra a questão da antropologia jurídica, já me antecipo, reflete sobre, veja, a antropologia jurídica irá refletir, irá pensar, estudar, pesquisar, constatar, porque é uma ciência, diagnosticar que as leis que nós temos no ordenamento jurídico brasileiro, que são impostas aos brasileiros, enfim, ao homem, elas são frutos, né? A lei é fruto de um dado ou de um evento, um fenômeno cultural, ou de modelos culturais, né? De modelos culturais. As partes que formam o padrão de comportamento de uma cultura são interrelacionadas, certo? As partes que formam o padrão de comportamento de uma cultura são interrelacionadas. 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 A maneira como os diferentes povos seguem e pensam pode tomar formas bastante variadas de cultura para cultura. Veja, na África, as mulheres têm o clítoris mutilado. Veja, na Arábia Saudita, ainda persiste o Código Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Em alguns países, a pena de morte, e alguns estados norte-americanos tem a pena de morte. Então, varia de país para país, de região para região. Até mesmo aqui no Brasil. Mas, professor, cultura é uma lei? Pode se tornar. Preceitos, por isso que existem os preceitos consuetudinários, né? Ou as leis consuetudinárias. Uma lei, uma ação que ela é construída e disseminada por muito tempo, ela pode se tornar, sim, lei. Ela pode se tornar, sim. Tá? Ela pode se tornar. Então, e alguns costumes se tornam tão corriqueiros que se incorpora na cultura incorpora na cultura da comunidade, da sociedade, que muitas vezes torna-se até autômata, né? Torna-se até instantânea. Cinto de segurança, por exemplo. Aqui nós não temos o costume de usar, mas em cidade grande, você é automático, você já coloca. Né? Em centros, né, maiores, você já coloca o cinto. É instantâneo. É uma lei? É uma lei. Está lá no código e tal. Mas já está tão incorporada na cultura que passa a ser, faz parte ali do dia a dia. Né? Faz parte do dia a dia. As partes que formam o padrão de comportamento de uma cultura são interrelacionadas. Cada grupo social tem um padrão de comportamento. Tem um padrão de comportamento. Os estudantes da FCP têm um padrão de comportamento. Eu consigo ver isso. Um padrão de comportamento.
cada turma aqui tem um padrão de comportamento. Tem certas atitudes que já podemos olhar e traçar um raio-x aqui. Ó. Tem esse perfil. É um padrão. Né? É um padrão. E esse padrão, né, claro, evidentemente, pode ser um padrão negativo, né, ou que impulsiona, que edifica, que estimula a vida e promove a vida. Né? Todos nós temos peculiaridades próprias, todos nós temos uma maneira de nos conduzir, né, na vida. Não podemos nos aprisionar em certos grupos. Né? Daí a autonomia, né? A autocrítica, a emancipação do sujeito. Né? Ser o que você quiser ser. Ser o que você quiser ser. Né? E não simplesmente aquilo que os outros disseram para que você seja, ou que se torne. Tá? Então, estamos vendo aqui um quadro de Tarsila do Amaral, onde diz o seguinte, esse quadro, Tarsila do Amaral, Operários, 1933. Uma das grandes artistas brasileiras que ganhou o mundo e que quis refletir nesse quadro sobre o quê? Pense um pouco comigo, né? Quis refletir sobre o quê? Temos aí operários, né? Operários, você pode fundamentar a tua fórum ou atividade, ou fala na hora lá do fórum de... Toda participação é bem-vinda e conta ponto também. Mas é claro que eu vou, uma vez ou outra aqui nos slides, colocar uma atividade extra para que vocês possam aí... Bem, não tem aquelas apresentações, né, que eu sempre costumava, e é uma forma de eu continuar com a minha metodologia nesse estilo mais democrático. Vocês abordam um tema, pode ser um tema livre no fórum, enfim. Eu vou disponibilizar aqui nos slides, não se preocupe. Nesse não, mas no próximo provavelmente. Bem, mas continuando, o que é que vocês encaram aí, o que é que vocês enxergam nesse quadro? Um amontoado de pessoas de várias cores. Tá, miscigenação, ok? Ótimo. Certo. Na cara vem isso, né? Um grupo de pessoas. Uma massa. O operário está dizendo aí, pode estar até saindo do trabalho, né? Está como se estivesse descendo as escadas. Atrás temos o quê? Temos aí os prédios, temos aí, né, canos, como se fosse aqueles, né, de usinas, né? E alguns estão com a cara bem sisuda, né? Sérios, ninguém está sorrindo, tá? Consigo ver isso também. O que mais? Né? O que mais? Observe, né? A homogeneidade, né? Homogeneidade. É um grupo, uma massa, sai todo mundo de uma vez, volta todo mundo de uma vez, abre os portões, o sino toca, né? Lembrei aqui de Foucault, né? É a questão da loucura ou até mesmo da história, né? Da genealogia das prisões, né? Um criminologista vai estudar isso também. Esse fenômeno que é a... Foucault estudou muito, muito belíssimamente esse fenômeno, né? E a indústria tem, como realmente se fosse existem leis e regras próprias, né? Bate o sino, todo mundo tem que estar bem alinhado, barba feita, né? Ou então tem que estar todo mundo homogeneizado, né? Fazer parte da massa. Da massa. Então, esse quadro... E a intenção dessa breve interpretação, que, claro, esse quadro pode ir muito mais além, falar da mecanicidade da vida, da robotização, né? A questão da própria indústria transforma o indivíduo em massa, ele perde a identidade,
perde o querer, perde a vontade, porque ele está ele se apropria, né, daquela situação, ele não se enxerga mais como um indivíduo, como ser dotado de particularidades, mas sim como refém daquele trabalho, daquela atividade. Bem, a minha intenção em fazer essa breve interpretação desse quadro consiste em propor a vocês uma reflexão diária em todas as disciplinas. Isso em tudo, para que vocês vejam a vida através do peripiscópio, né? Através da lente de rapina, né? Do pássaro de Minerva, de Hegel, que alça um voo bem alto, né? E desponta né? Nas madrugadas, olhando essa imagem. É claro que vocês precisam dormir, precisam descansar. Foi apenas uma metáfora que eu utilizei para dizer que vocês têm que olhar o mundo, olhar os fenômenos que ocorrem, o ambiente que você está inserido, com um olhar de rapina, com um olhar acurado, né? Indo além, ultrapassando, né? E não já de pronto, opa, expressei minha opinião, pensa um pouco, analisa, pontua, pondera, pode falar, ou não. É claro que em determinados momentos nós urgentemente precisamos nos manifestar, né? Urgentemente, né? Como é o caso agora dessa jovem, dessa criança, né? Que teve a gravidez interrompida e que, de fato, causa uma indignação berrante, né? Bem, e vamos refletir também sobre isso, tá? Mas, na perspectiva da cultura ou da evolução humana, a antropologia é uma ciência que se interessa por ideias, valores, símbolos, normas, costumes, crenças, invenções, certo? A antropologia estuda e analisa, critica, pesquisa todas essas dimensões do humano. A religião, o comportamento do homem na religião, as normas, os costumes, as crenças, os símbolos, a arte, tudo isso promovendo, é claro, tendo como motivo, né, a autonomia, né, e sendo motivada pela autonomia, que não é universalmente reconhecida, né, e não reconhece um padrão hegemônico aí de cultura, né, porque senão vamos cair em um crime chamado xenofobia, né, de considerar minha cultura superior a outras culturas, né, a outras culturas. O que não significa dizer que vamos discriminar a cultura brasileira e reverenciar a norte-americana, reverenciar a inglesa, não, né? Nelson Rodrigues fala a questão do espírito de vira-lata que o brasileiro tem. Espírito de vira-lata, pois nós sempre valorizamos, e Roberto Gomes também vai falar na crítica da razão tupiniquim, nós valorizamos mais a cultura que é de fora, ou até mesmo a cultura argentina, a cultura europeia, a cultura norte-americana, do que a nossa própria cultura. Admiramos, temos aquela idolatria, né? Temos aquela idolatria. Mas não é por aí. Não pode ser, né? Temos que valorizar, não discriminando as outras, mas, é claro, temos identidade própria. Temos identidade própria, né? Pessoa falar que despreza a sua cultura, despreza a cultura brasileira, despreza o Nordeste, sendo brasileiro, nós somos um só povo. Como é que eu vou desprezar a cultura nordestina? Né? Porque eu sou do sul do país, eu vou desprezar? Não, de forma alguma. Eu conheço amigos do sul que, nossa, vem para passear por aqui pelas praias do Nordeste, me mandam foto, olha, Top, onde é que eu tô e tal. Amam o Nordeste. E tem que ser assim, mas de fato tem grupos que
se consideram superiores. Né? Se consideram superiores. Não deve ser assim. Nós brasileiros somos um só povo. Né? Um só povo. Então temos que pensar também e valorizar a nossa cultura. Valorizar a nossa cachaça, valorizar a nossa vestimenta, valorizar o forró, valorizar o baião, valorizar a nossa música clássica, que nós temos também, a nossa arte, Tarsila do Amaral aí, os nossos poetas. Muitos falam em Shakespeare, às vezes nem leram Shakespeare. Né? Por que não começa por Vinícius de Moraes? Né? Por que não começa por Machado? Rubem Fonseca. Valorizar a nossa literatura. Né? Valorizar a nossa literatura também. Tá? Então, para pensar as sociedades humanas, a antropologia preocupa-se em detalhar, tanto quanto possível, os seres humanos que as compõem e com elas se relacionam, seja nos seus aspectos físicos, na sua relação com a natureza, seja na sua especificidade cultural. Para o saber antropológico, o conceito de cultura abarca diversas dimensões. Quais são essas dimensões do conceito de cultura? Quais são as dimensões do conceito de cultura? Universo psíquico, os mitos, o folclore, né? Os causos, né? Repentes, cordéis, cultura. Isso é cultura. Aí você olha para um funkeiro, para uma música e vai dizer que é inferior. Um proibidão. De fato, o proibidão, ele coloca a mulher como um ser inferior. Isso é um tipo de cultura que eu não considero cultura, porque cultura é aquilo que edifica o homem. Cultura é aquilo que edifica a humanidade, o povo. Se determinada música agride, então essa cultura não importa se agride o brasileiro, se agride o gringo, se agride o europeu, não importa, está agredindo. Então essa música não é bem-vinda. Cultura é o que edifica, é o que transforma, o que promove o ser humano. Não que regride, não que aniquila, o que humilha. Né? Então, valores, crenças, leis, relações de parentesco, isso tudo envolve o conceito de cultura. Em hipótese alguma, você pode dizer que a cultura de um povo é inferior, ou que a cultura, porque não é a cultura daquele povo. Olhar para o índio e dizer que aquele povo tem uma cultura inferior é o mesmo, é cometer crime. Você está cometendo um crime. Olhar com desdém, olhar com indiferença, você está cometendo um crime. Né? Você está sendo preconceituoso. Né? À medida que você segrega, faz essa distinção entre branco e preto, cada um tem a sua identidade própria, mas vocês não podem assumir uma atitude de superioridade diante dos outros. Né? Diante dos outros, porque tem um curso superior, eu vou discriminar agora aquele que está começando o curso, ou aquele que não teve a oportunidade de estudar. Em hipótese alguma. Você tem que ser sinal do contra. Viu? Vocês devem ser sinal do contra. Contra o preconceito, contra a discriminação, contra a injustiça. Estudam direito não para criar caso. Estudam direito, estudam leis, sabem os procedimentos processuais para tentar mediar conflitos e, por que não dizer, resolver conflitos, não provocar. Não provocar. Né? Não provocar. Isso tudo através do diálogo. Diálogo. Tá? Através do diálogo. Tá? Então, é claro que no percurso da história vocês podem me perguntar, mas professor, no percurso da história nós vimos muitos movimentos sociais. E, de fato, houve muitos movimentos sociais pela luta, por exemplo, pelos direitos humanos. Né?
Tivemos agora manifestações a favor dessa menina, da interrupção da gravidez, com relação à homofobia, para criminalizar a homofobia, né? Enfim, o LGBTQ mais fobia, né? É necessário também manifestação. Quando não se resolve através do diálogo ali, e o governo, ou até mesmo o legislativo, o judiciário está inerte, é necessário, mas pacificamente, né? Pacificamente. Pacificamente. Né? Pacificamente. Eu sou a favor da diplomacia. Diplomacia. Conversar. Né? Conversar. De tal modo, dizendo isso, eu não estou dizendo também que vocês irão agora conversar sobre qual a cultura é mais inferior ou superior. Não, não cabe diálogo aí. Nesse ponto aí não cabe diálogo. Mediar conflitos, sim. Esse é o papel da antropologia aqui também. Né? Fazer com que vocês desenvolvam habilidades discursivas na fala e na escrita para tentar resolver, né? Como temos aí o estudo de caso e, claro, os diálogos que nós vamos promover durante as aulas síncronas. Durante as aulas síncronas, certo? Então, o homem vitruviano. O homem vitruviano. Essa é uma obra de Leonardo da Vinci. Homem Vitruviano é baseado numa famosa passagem do arquiteto romano Marcus Vitruvius Óleo. Vitrúvio já havia tentado encaixar as proporções do corpo humano dentro da figura de um quadrado e um círculo. E um círculo. Mas suas tentativas ficaram imperfeitas. Foi apenas com Leonardo da Vinci que o encaixe saiu corretamente perfeito dentro dos padrões matemáticos esperados. O descobrimento das proporções matemáticas do corpo humano no século XV por Leonardo da Vinci e os outros é considerado uma das grandes realizações que conduzem ao Renascimento italiano. O desenho também é considerado como símbolo da simetria básica do corpo humano e para extensão para o universo como um todo. A área total do círculo é idêntica à área total do quadrado. E este desenho pode ser considerado um algoritmo matemático para calcular o valor do número irracional, 1,618. Bem, o que vem a ser o homem vitruviano, onde vocês percebem quase uma figura em 3D, século XV, né? Olha só. Leonardo da Vinci, o grande gênio italiano, onde ele vai dizer que, olha, o homem é composto por várias dimensões, né? Várias dimensões. Apesar de matematizar, de colocar o ser humano nos encaixes de um quadrado e de um círculo, aferindo assim as dimensões do braço, perna, orelha, olhos, enfim, propondo também o encaixe a um plano cartesiano, também podemos analisar e refletir sobre as diversas dimensões do ser humano que nós já falamos: cultural, política, legal e, claro, lúdica. Bem, com isso, nós não estamos falando em uma disciplina que vai estudar somente o ser jurídico do homem, né? Uma espécie dessa disciplina juridiquês, né? Não. Nós vamos dialogar horizontalmente com temas que, com certeza, vocês vão trazer para a gente ou que nós já temos, né? Próxima aula vocês vão ver uma tabela que eu já construí, que nós vamos estudar sobre os temas Lei K.O., racismo, injúria racial, tendo em vista que injúria racial é um tipo de racismo, né? Homofobia,
eutanásia, né? Eutanásia. Sobre suicídio também. Então, todos esses temas vamos tentar abordar. Evidentemente que o tempo é curto para essa disciplina e audaz, né? É muito audaz, mas eu vou deixar disponível na plataforma as leis, alguns vídeos, para que vocês possam acompanhar e sempre vai estar dentro da atividade. Para Lévi-Strauss, a antropologia não se distingue das outras ciências humanas. E a ciência jurídica é uma ciência humana, certo? Ciências humanas e sociais, de cunho mais prático, mas é uma ciência humana, sim, tá? Assim como a sociologia, a antropologia, tá? Psicologia, por um objeto de estudos que lhe seja próprio. Segundo ele, Lévi-Strauss, a história quis que a antropologia começasse pelo estudo das sociedades simples, também denominadas sociedades primitivas, sociedades arcaicas ou sociedades frias, né? Com certeza vocês estudaram os hominídeos, né? Neandertal, Australopiteco, Australopithecus, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, né? Então, a antropologia, em sua fase antes dessas ramificações na ciência antropológica, né, estudava sempre as civilizações primitivas. E ainda continua estudando, né? O próprio Lévi-Strauss também estuda. Faz parte do movimento estruturalista, que diz que temos, né, cada sociedade tem uma estrutura, em grosso modo, significa isso. Mas na próxima aula, vamos estudar o Franz Boas, Manilovski, Lévi-Strauss, que são os precursores aí da antropologia. Mas esse interesse também é compartilhado por outras ciências, inclusive pelo direito, né? Mesmo quando a antropologia volta-se para o estudo das sociedades complexas, também denominadas sociedades civilizadas, sociedades modernas ou sociedades quentes. Percebe-se que aí os vínculos com o direito e as demais ciências são até mais visíveis, né? São até mais visíveis. Vocês agora estudaram psicologia jurídica, estudaram sociologia jurídica, agora estudam filosofia do direito, aí estamos estudando uma disciplina também de cunho que dialoga com o direito, antropologia jurídica. Então, ao analisar as sociedades à luz do direito, ou ao contrário, podemos perceber esse trato, né? Esse diálogo com os sistemas jurídicos dos diversos países e fazer links, dialogando assim, para a construção da antropologia jurídica. Desse modo, por essas razões, entende que a antropologia funda um humanismo democrático que clama pela reconciliação do homem com a natureza. Que clama pela reconciliação do homem com a natureza. Humanismo este que Assis e Campbell irá distinguir em três ramos humanísticos. O primeiro deles é a Renascença. Depois, o humanismo se estende para do século XVIII ao século XIX. E, claro, a última etapa é até o período atual. O Renascimento e esse movimento humanista realmente vai estimular
o processo de laicização do Estado, ou seja, o Estado desapegado assim das religiões, do papado, enfim, ou do protestantismo, não importa. Irá realmente buscar o renascimento, buscar o quê? A luz, né? Buscar a razão. Né? O homem que pensa. Temos aí a revolução científica, temos as revoluções industriais, o homem que fabrica, o homem que produz, o homem também que é máquina. Né? E essa foi uma das constatações que nós vamos estudar, que de fato é lamentável, né? E vivemos mais do que nunca um período de mecanicização da vida, um período robótico do viver, né? Que não vivemos presos assim nos aparelhos, né? Na tecnologia, né? Enfim. Então, desse modo, convido vocês a assistirem um filme que já está disponível na plataforma. Eu não vou cobrar nada por esse filme. Vocês podem assistir gratuitamente, sem a pressão de produzir uma atividade. É apenas um filme com o intuito de fazer pensar, de fazer refletir sobre o Australopithecus, sobre Homo habilis, o Neandertal, Homo sapiens sapiens, enfim, para que vocês busquem entender, né, que, de fato, para estudar antropologia e direito, qualquer outro estudo, você deve deixar a religião de lado e passar a refletir e raciocinar, independentemente de existir um Deus ou não. Né? Independentemente de existir um Deus. A passar a refletir com a razão. Né? Não refletir com o coração, com o estômago. Refletir com a razão, com o pensamento, com a imaginação, com, sabe, as ideias vão surgindo, afaste todo o preconceito de religião, sabe, que esse ranço que existe. Para construir um bom estudo do direito, é necessário que você amplie sua mente, se desapegue desse tipo de noção, desse tipo de entendimento, tá? Entendimento através da religião, tá bom? É um dado de fé, cada um tem a sua e não meto o dedo, mas de tal modo que eu não posso querer que você siga aquilo que eu defendo, aquilo que eu tenho, né? Não tem como você defender e querer que o outro engula a sua crença, né? Não, tá? Novamente, direito, antropologia, filosofia, todas as disciplinas aqui, ética, vamos olhar racionalmente, objetivamente, sem subjetivismos. É claro que a gente está falando é professor atual, né? Ele vai ser imparcial, né? Não tem como eu ser imparcial. Uma vez ou outra eu vou expor meu posicionamento, mas com base com argumentos, tá? De tal modo que eu não vou obrigar vocês aqui a concordarem com tudo que eu falo, mas evidentemente que tenho um pouco mais de leitura, tenho experiência docente e claro, temos que analisar por esse norte também, tá? Bem, para quem não conhece, Lévi-Strauss e o François Laplantine são franceses, né? E ele diz o seguinte, o Strauss, a antropologia, né? A antropologia, como dito, é uma ciência bastante diversificada. Aborda o homem de todas as sociedades, portanto, uma variedade de aspectos da realidade humana, razão pela qual não tem sido tarefa fácil para os antropólogos descrever os reais contornos e recortes do seu objeto de estudo. E aí eu já introduzo a primeira atividade, que é a realização de um esquema
sobre o capítulo 1 e 2 do livro de Laplantine, onde vai falar sobre o homem civilizado. O homem selvagem, o bom selvagem e o mal selvagem. Assim, de acordo com Lévi-Strauss e Laplantine, hoje o objeto teórico da antropologia consiste no estudo do homem inteiro, né? E aí eu me reporto à disciplina de direitos humanos. Direitos humanos serve para todos os humanos, sem exceção. Ninguém é mais importante que ninguém. Assim também, a cultura dos povos, tem devemos ter apreço e admiração, mas nunca devemos esquecer de nossa cultura, valorizando-a, cuidando dela, né? Claro, evidentemente, afugentando qualquer forma de preconceito para com as outras culturas, tá? Mas amando a nossa, cuidando, zelando. Então, deixo agora vocês com essa atividade. Agradeço pela paciência, colaboração, estarem me ouvindo. Um grande abraço, vai dar tudo certo, coragem, vamos em frente. Algumas referências, certo? Qualquer dúvida, eu coloquei um fórum lá de tira dúvidas, eliminei o chat, não fica salvo, né? E alguns estudantes estavam se queixando. Para promover questionamentos, você pode colocar lá e sugestões, ou até mesmo uma ideia que surgiu durante a aula. Professor, interessante, será que eu posso dizer isso? Posso linkar ou ter essa conversa com determinada área, determinado fato? A antropologia estuda também isso, entende? Você pode falar que eu vou estar presente no momento da aula, tá? Certo? Siga as instruções da plataforma, baixe os slides, assista a aula, tá bom? Que nós vamos conversar durante a semana. E, claro, essa é uma aula. A próxima aula vamos refletir sobre os pensadores que contribuíram para a disciplina, não somente da antropologia jurídica, mas também da antropologia cultural, do que é antropologia, como surgiu essa ciência e suas ramificações. Um forte abraço, mais uma vez. Até mais.